Ramatiz responde 03. Fisiologia da alma, a alimentação carnívora e o vegetarianismo. Pergunta. Porventura os cuidadosos exames a que são submetidos os animais antes do corte, não afastam a possibilidade de contaminarem o homem com qualquer enfermidade provável? Ramatiz responde. Essa profilaxia de última hora não identifica os resíduos da enfermidade que possa ter predominado no animal destinado ao corte e que, evidentemente, não deixou vestígios identificáveis à vossa instrumentação de laboratório. Apesar dos extremos cuidados de higiene e das medidas de prevenção nos matadouros, ainda desconheceis que a maioria dos quadros patogênicos do vosso mundo se origina na constituição mórbida do porco. O animal não raciocina, nem pode explicar-vos a contento as suas reais sensações dolorosas, consequentes de suas condições patogênicas. O veterinário criterioso enfrenta exaustivas dificuldades para testar a enfermidade do animal, enquanto que o ser humano pode relatar, com riqueza até de detalhes, as suas perturbações, o que então auxilia o diagnóstico médico. Assim mesmo, quantas vezes a medicina não descobre a natureza exata dos vossos males, surpreendendo-se com a eclosão de enfermidade diferente e que se distanciava das cogitações familiares. Às vezes, um simples exame de urina, requerido para fins de só menos importância, revela a diabetes que o médico desconhecia no seu paciente. Um hemograma solicitado sem graves preocupações pode atestar a leucemia fatal. As enfermidades próprias da região abdominal, embora explicadas com riqueza de detalhes pelos enfermos, muitas vezes deixam clínico vacilante quanto a situa uma colite, uma úlcera gastroduodenal ou um surto de ameba histolítica. Uma vez que no ser humano é tão difícil visualizar com absoluta precisão a origem dos seus males, requerendo-se múltiplos exames de laboratório para o diagnóstico final, muito mais difícil será conhecer se o morbo que, no animal, não se pode focaliza na sintomatologia comum. Quantas vezes o suíno é abatido no momento exato em que se iniciou um surto patogênico, cuja virulência ainda não pôde ser assinalada pelo veterinário mais competente, salvo o caso de rigorosa autópsia e meticuloso exame de laboratório. Para isso evitar a matança de porcos exigiria, pelo menos, um veterinário para cada animal a ser sacrificado. Os miasmas, bacilos, germes e coletividades microbianas famélicas, que se procriam no caldo de cultura dos chiqueiros, penetram na vossa delicada organização humana, através das vísceras do porco, e debilitam-vos as energias vitais. Torna-se difícil para o médico situar essa incursão patogênica, inclusive a sua incubação e o período de desenvolvimento. Por isso, mais tarde, há de considerar a enfermidade como oriunda de outras fontes patológicas. Pergunta: julgais, porventura, que a alimentação carnívora possa trazer prejuízos físicos, de vez que a criatura já está condicionada, há milênios, a essa forma nutritiva? Qual a culpa do homem em ser carnívoro, se desde a sua infância espiritual ele foi assim condicionado, de modo a poder sobreviver no mundo físico? Ramatiz responde: repetimo-vos, nem todas as coisas que serviram para sustentar o homem nos primórdios da sua vida no plano físico, podem ser convenientes, no futuro, quando surgem então novas condições morais ou psicológicas e a criatura humana pode cultuar concepções mais avançadas. Antigamente, os ladrões tinham as suas mãos amputadas, e arrancava-se a língua aos juros. Desde que vos apegais tanto ao tradicionalismo do passado, porque aos maledicentes modernos não aplicais essas disposições punitivas, brutais e impiedosas? Os antigos trogloditas comiam sem escrúpulos retalhos de carne impregnados dos detritos do chão. No entanto, atualmente, usais pratos, talheres, e lavais o alimento. Certamente, alegareis a existência, agora, de um senso estético mais progressista, e que também tendes mais entendimento das questões de higiene humana, mas não concordais,
no entanto, em que esse senso estético avançado está a pedir, também, a eliminação da carne de vossas mesas doentias, quando o homem ainda se estribava na ingestão de vísceras de animais, a fim de sobreviver ao meio rude e agressivo da matéria, a sua alma também era compatível com a rudeza do ambiente inóspito, mas, atualmente, o espírito humano já alcançou noções morais tão elevadas, que também lhe compete harmonizar-se a uma nutrição mais estética. Não se justifica que, após a sua verticalização da forma hirsuta da Idade da Pedra, o homem prossiga nutrindo-se tão sanguinariamente como a hiena, o lobo, a raposa ou as aves de rapina. Além de brutal e detestável. Para aqueles que desejam se libertar dos planos inferiores, a carne é contínuo foco de infecção à tessitura magnética e delicada do corpo etéreo-astral do homem. Pergunta: e que dizeis, então, daqueles que são avessos à ingestão da carne de porco e que a consideram realmente doentio e repugnante, devido à forma nauseante de engorda dos porcos nos chiqueiros? Ramatiz responde: embora essa aversão partícula pela carne de porco seja um passo a favor da própria saúde astrofísica, nem por isso desaparecem outros nefastos processos nutritivos, que preferem, e que lhes anulam a primeira disposição. Os mórbidos cuidados técnicos e as exigências científicas continuam noutros setores onde se procura o bem exclusivo do homem e o máximo sacrifício do animal. Aqui, mórbidos industriais criam milhões de gansos sob regime específico, desenvolvendo-lhes o fígado de tal modo que as aves se arrastam pelo solo em macabros movimentos claudicantes, a fim de que a indústria do pâté de foie gras obtenha a substância mais rica para o enlatamento moderno. Ali, peritos humildes batem apressadamente o sangue do boi, para transformarem em tétricos chouriços de substância animal coagulada. Acolá, não perdeis, sequer, os órgãos excretores do animal, embora os saibais depósitos de venenos e detritos repugnantes. Raspados e submetidos à água fervente, os transformais em quitutes para a mesa festiva. A panela terrícola absorve desde o miolo do animal até os sucos carcomidos de suas patas cansadas, e, não satisfeitas da nutrição mórbida da semana, algumas criaturas escolhem o mais belo domingo de céu azul e sol puro para, então, praticar a caça destruidora às aves inofensivas, completando cruelmente a carnificina da semana. Os bandos de avesitas, de penas ensanguentadas, vêm para seus lares onde, então, se transformam em novos pitéus epicurísticos, a fim de que o caçador de aves obtenha alguns momentos lúbricos enquanto tritura a carne tenra dos pássaros inofensivos. Quantas vezes a própria natureza se vinga da ignomínia humana contra os seus efeitos vivos? Súbito, o caçador tomba agonizante junto ao cano assassino de sua própria arma, no acidente imprevisto, ou do disparo imprudente do companheiro desavisado. A alhures, a serpe, a bactéria infecciosa ou o inseto venenoso termina tomando vingança contra caçada em glória. Que importa, pois, que muitos sejam avessos à ingestão da carne do boi ou do suíno, quando continuam requintando-se noutros repastos carnívoros igualmente incoerentes para com o sentimento espiritual que já devia predominar no homem? Pergunta: que dizeis dos novos recursos preventivos, nos matadouros modernos, em que se aplicam antibióticos para se evitar a deterioração prematura da carne? Essa providência não termina extinguindo qualquer perigo na sua ingestão. Ramatiz responde: trata-se apenas de mais um requinte doentio do vosso mundo, e que revela o deplorável estado de espírito em que se encontra a criatura humana. O homem não se conforma com os efeitos daninhos que provém de sua alimentação pervertida e procura, a todo custo, fugir à sua tremenda responsabilidade espiritual. Mas não conseguirá ludibriar a lei expiatória. Em breve, novas condições enfermiças se farão visíveis entre os insaciáveis carnívoros protegidos pela profilaxia dos antibióticos. Além do efeito deletério da carne, que se intoxica cada vez mais com a própria emanação astral e mental do homem desregrado.
Encontrar vocês às voltas com o preciosismo técnico de novas enfermidades situadas no campo das alergias inespecíficas, como produtos naturais das reações antibióticas nos próprios animais, preparados para o corte. Espanta-nos a contradição humana, que principalmente produz a enfermidade no animal que pretende devorar e em seguida aplica-lhe a profilaxia do antibiótico. Pergunta: podeis dar-nos um exemplo dessa contradição? Ramatiz responde: pois não. A vossa medicina considera que o homem gordo, obeso, hipertenso, é um candidato à angina e à comoção cerebral, classifica-o como um tipo hiperalbuminoide e portador de perigosa disfunção cardiohepato-renal. A terapêutica mais aconselhada é um rigoroso regime de eliminação hidrossalina e dieta redutora de peso, ministra. Se ao homem alimentação livre de gorduras e predominantemente vegetal, e o médico alude ao perigo da nefrite, ao grave distúrbio no metabolismo das gorduras e à indefectível esteatose hepática. Cremos que, se os velhos pajés antropófagos conhecessem algo de medicina moderna e pudessem compreender a natureza mórbida do obeso e sua provável disfunção orgânica, de modo algum permitiriam que suas tribos devorassem os prisioneiros excessivamente gordos, compreenderiam que isso lhes poderia causar enfermidades inglórias, em vez de saúde, vigor e coragem que buscavam na devora do prisioneiro em regime de ceva. Mas o homem do século XX, embora reconheça a enfermidade das gorduras, devora os suínos obesos, hipertrofiados na engorda albumínica, para conseguir a prodigalidade da banha e do toucinho. Primeiro os enferma em imundo chiqueiro, onde as larvas, os bacilos e micro-organismos, próprios dos charcos, fermentam as substâncias que alimentam os oxiúros, as lombrigas, as tênias, as amebas colio-estolíticas. O infeliz animal, submetido à nutrição putrefata das lavagens e dos detritos, renova-se em suas próprias dejeções e exuda a pior cota de odor nauseante, tomando-se o transformador vivo de imundícies, para acumular a detestável gordura que deve servir às mesas fúnebres. Exausto, obeso, letárgico e suarento, o porco tomba ao solo com as banhas fartas e fica submerso na lama nauseante. É massa viva de ureia gelatinosa, que só pode ser erguida pelos cordames, para a hora do sacrifício no matadouro. Que adianta, pois, o convencional beneplácito de sadio, que cumpre ao veterinário, na autorização para o corte do animal, quando a própria ciência humana já permitiu o máximo de condições patogênicas? De modo algum essa tétrica profilaxia antibiótica livrar-vos-á da sequência costumeira a que sois submetidos implacavelmente. Continuareis a ser devorados, do mesmo modo, pela cirrose, a colite, a úlcera, a tênia, o infarte, a nefrite ou o artritismo. Cobri-vos-eis, também, de eczemas, urticárias, pênfigo, chagas ou crostas sebáceas. Continuareis, indubitavelmente, sob o guante da icterícia, da gota, da enxaqueca e das infecções desconhecidas. Cada vez mais enriquecereis os quadros da patogenia médica, que vos classificarão como casos brilhantes, na esfera principal das síndromes alérgicas. Pergunta: uma vez que os animais e as aves são inconscientes e de fácil proliferação, a sua morte, para nossa alimentação, deve ser considerada crime tão severo, quando se trata de costume que já nasceu com o homem. Cremos que Deus foi quem estabeleceu a vida assim como ela é, e o homem não deve ser culpado por apenas seguir as suas diretrizes tradicionais. Cumpria a Deus, na sua augusta inteligência, conduzir as suas criaturas para outra forma de nutrição, independente da carne. Não é verdade? Ramatiz responde: a culpa começa exatamente onde também começa a consciência, quando já pode distinguir o justo do injusto, e o certo do errado. Deus não condena suas criaturas, nem as pune por seguirem diretrizes tradicionais e que lhes parecem mais certas. Não existe, na realidade, nenhuma instituição divina destinada a punir o homem, pois é a sua própria consciência que o acusa. Quando desperta e percebe os seus equívocos ante a lei da harmonia e da beleza cósmica,
Já vos dissemos que, quando o selvagem devora o seu irmão, para matar a fome e herdar-lhe as qualidades guerreiras, trata-se de um espírito sem culpa e sem malícia perante a suprema lei do alto. A sua consciência não é capaz de extrair ilações morais ou verificar qual o caráter superior ou inferior da alimentação vegetal ou carnívora. Mas o homem que sabe implorar piedade e clamar por Deus, em suas dores, que distingue a desgraça da ventura, que aprecia o conforto da família e se comove diante da ternura alheia, que derrama lágrimas compungidas diante da tragédia do próximo ou de novelas melodramáticas, que possui sensibilidade psíquica para notar a beleza da cor, da luz e da alegria, que se horroriza com a guerra e censura o crime, teme a morte, a dor e a desgraça, que distingue o criminoso do santo, o ignorante do sábio, o velho do moço, a saúde da enfermidade, o veneno do bálsamo, a igreja do prostíbulo, o bem do mal. Esse homem também há de compreender o equívoco da matança dos pássaros e da multiplicação incessante dos matadouros, charqueadas, frigoríficos, açougues sangrentos. E será um delinquente perante a lei de Deus se, depois dessa consciência desperta, ainda persistir no erro que já é condenado no subjetivismo da alma e que desmente um ideal superior. Se o selvagem devora o naco de carne sangrenta do inimigo, o faz atendendo à fome e à ideia de que Tupã quer os seus guerreiros plenos de energias e de heroísmos, mas o civilizado, que mata, retalha, cose e usa a sua esclarecida inteligência para melhorar o molho e acertar a pimenta e a cebola sobre as vísceras do irmão menor, vive em contradição com a prescrição da lei suprema. De modo algum pode ele alega a ignorância dessa lei, quando a galinha é torcida em seu pescoço e o boi traumatizado no choque da nuca, quando o porco e o carneiro tombam com a garganta dilacerada, quando a malvadez humana ferve os crustáceos vivos, embebedam peru para amaciar a carne, ou então satura o suíno de sal para melhorar o chouriço feito de sangue coagulado. Quantas vezes, enquanto o cabrito doméstico lambe as mãos do seu senhor, a quem se afinizar inocentemente, recebe o infeliz animal a facada traiçoeira nas entranhas, apenas porque é véspera do Natal de Jesus. A vaca se lamenta e lambe o local onde matam o seu bezerro. O cordeiro chora na ocasião de morrer. Só não matais o rato, o cão, o cavalo ou o papagaio, para as vossas mesas festivas. Porque a carne desses seres não se acomoda ao vosso paladar afidalgado, em consequência, não é a aventura do animal o que vos importa, mas apenas a ingestão prazenteira que ele vos pode oferecer nas mesas lúgubres. Curta o nosso vídeo ou se inscreva no nosso canal. O Caminhante do Multiverso agradece a sua participação. Você é muito importante para nós. Tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite com muito amor, muita paz e muita alegria.